A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, a paz do Senhor, pastores e obreiros, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. Amados irmãos, sem mais delongas, hoje é dia 7 de fevereiro de 2026, o dia, o ano e o mês que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Então vamos falar sobre a cura das enfermidades, cura interior. Qualquer tipo de cura que você precisa está em Cristo Jesus. São Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41. Vamos ler e vamos orar e vamos meditar. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de enfermidades, moléstias, lhes trazia e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saía demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, para alcançar o coração dos necessitados, dos enfermos, oprimidos, para que seja tudo liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa que eu quero vos dizer nesta manhã: o dia de hoje nos pertence, agora amanhã pertence ao Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, por que você está enfermo? Por que você está doente? Por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está chorando? Por que você está com medo? Medo de quê, amados? Você é salvo. Você é salva. Olha para você, minha irmã. Olha para os seus lábios. Você é os lábios de Cristo aqui na terra. Olha para os seus olhos. Você é os olhos de Cristo aqui na terra. Olha para a sua mente. Você é a mente de Cristo. Olha para as suas mãos. As suas mãos e as mãos de Cristo, por intermédio das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, você faz muitos milagres para os demônios e cura os enfermos. Por que você acha que você é pequena, não tem condições? Jesus Cristo te chamou para fazer uma obra na terra. Ele me chamou para fazer uma obra na terra. Veja bem, quando Deus te escolheu, irmã, lá no ventre da sua mãe, não estava o seu companheiro. Olha, meu irmão, quando Deus te chamou no ventre da mãe, como fez com Paulo, não estava a companheira sua. Deus chamou você, tem um tratado com você. O que você tem que fazer? Renunciar à sua vida, entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que não tem muito que você pode fazer. A única coisa que você tem que fazer é orar. E não dizer o que você quer ser. Eu quero ser um grande pregador. Eu quero ser um grande ganhador de alma. Eu quero ser um homem que recebe todas as revelações, ser usado na profecia. Eu quero ser um homem usado na cura divina. Eu quero ser um homem que o Senhor me usa nos milagres, na ressurreição dos mortos, a vista os cegos, levantar os paralíticos, fazer o mudo falar. É tudo isso que você quer. É por isso que Deus Cruz não pode fazer. Jesus Cristo disse o seguinte: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho que pregar o evangelho a este povo,
fazer aquilo que o meu Pai determinar. Jesus Cristo, como Deus, não precisava de orar, de buscar. Mas Jesus Cristo, como homem, ele sabia o que ele precisava fazer. E ele não estava na igreja orando dentro do seu quarto. Ele saía para os lugares remotos, no escuro, ou seja, no monte, no mato, para buscar ao Senhor em segredo, em particular, para que o Pai falasse para ele: filho, hoje você vai encontrar com um povo e vai fazer isso, isso e isso. Tinha dia que Jesus Cristo descia do monte e encontrava com alguém e ele dizia: tua fé te salvou. Segundo a tua fé seja feito. Porque o Pai tinha dado para ele essa ordenança. Lá no monte ele não falava o que ele queria fazer. Ele diz: pregar o evangelho do reino. Meus irmãos pastores, minhas irmãs obreiras, missionárias, né? Teólogos, vamos parar um pouquinho. Você fala assim: esse pastor é quadrado, ele não conhece nada de teologia. Não, eu fiz 2 cursos, lecionei teologia. Não me fez mais crente, pelo contrário, me deixou mais frio. Agora, na oração, no joelho, no monte da oração, onde eu criei a minha família, aos pés do Senhor, e aonde foi edificado o meu ministério que Deus me concedeu, aonde eu recebi os dons, as revelações, ali sim permanece até hoje. Hoje eu estou velho, não tenho mesmo fôlego para orar, mas eu estou buscando o Senhor. E o Senhor, veja que Moisés, com 80 anos, o Senhor chamou ele para tirar um povo do Egito. É evidente que eu não sou Moisés. É evidente que Moisés não tem outro. Mas eu tenho apenas 75 anos. Eu estou parado. Não quero dizer parado no ministério pastoral dos homens, não. Eu amo os pastores, a igreja. Eu estou parado no sentido espiritual dos sonhos, das revelações divinas que o Senhor me concedeu. Aí vou dizer assim: Deus rejeitou você? Não, eu parei de orar insistentemente, jejuar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 21 dias, o jejum de Daniel. Pela misericórdia de Deus, eu a fiz. Então, irmão, quando nós estamos nessa presença, nós temos um contato muito grande com Deus. Muito grande. Eu almejo voltar a fazer esse contato com Deus. Eu sei que já estou mais na idade, mas por quê? No final do dia, ao pôr do sol, os que tinham enfermos de enfermidades e moléstias, os trazia, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Será que no final deste dia, neste momento, dessa pregação, eu trazendo a minha alma, o meu corpo, a minha vida até Cristo Jesus, que está aqui neste lugar atento, com coração humilde e sério, ele não vai pôr as mãos em mim e curar as enfermidades, as moléstias, impondo as mãos, os trazia e ele os curava, impondo as mãos. Eu creio isso que eu prego. Se eu creio para ti, minha irmã, por que não creio que Deus, em Cristo Jesus, vai pôr as mãos sobre mim e vai curar? É na oração, é no clamor, é na súplica que nós temos o contato com o Senhor. Minha irmã, eu quero dizer para você que o câncer não é nada.
Nada, nada, nada. É como uma gripezinha diante do poder do Senhor Jesus Cristo. A vida está em Cristo Jesus. Se você está enferma, se o médico disse que é câncer, por que você vai ficar desanimada? Por que você vai ficar como um carro furado os 4 pneus? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, você vai dizer, pastor, o senhor está perdendo a razão. Como eu vou glorificar a Deus quando recebo um diagnóstico de um câncer? Minha irmã, você medite na palavra de Deus. Em Salmo 115, 16, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham ser salvos. Você é salva? Lá na eternidade, aonde você vai, não tem hospital, não tem médico, não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem angústia, não tem desejo. Lá como é os anjos, assim você será. E aqui na terra, a mulher que você é, as dores que você sente, a angústia, a tristeza, isto é passageiro da carne. Mas Jesus Cristo, ele impõe as mãos na oração. Você diga para Jesus em espírito. Em espírito, não precisa abrir a boca porque o inimigo está em derredor. Em espírito, Senhor, o Senhor sabe onde está essa enfermidade, qual é a parte do corpo. Põe as tuas mãos, porque Jesus Cristo não é aquele que vai sair falando de você, não. Não importa onde está o câncer. Se você chamar e ordenar Jesus Cristo, pedir ele vai pôr a mão no seu corpo, em cima da enfermidade, em qualquer parte do corpo. Olha aqui, impondo as mãos. Impondo ele as mãos. Entendeu? As mãos sobre cada um. Não disse que é na cabeça, ele impunha as mãos em cada um e curava. Você confia que em Jesus Cristo, pôr as mãos na parte mais íntima do seu corpo? Peça em espírito, ele vai pôr. Minha amada, minha querida irmã, você ora, você é uma missionária, esquece se quer ser o dono da palavra. Esquece ter o dom da cura. Ora, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Porque na hora que tiver uma pessoa chorando, querendo tirar a vida, porque pecou, o Senhor tem confiança em você, vai te revelar e você vai lá abraçar essa pessoa, livrar essa alma da perdição e da morte. Isso é o dom de Deus. Na hora que tiver um canceroso, partindo para a eternidade, que tiver cometido um pecado, Deus vai te revelar para que você vá ao hospital, impor as mãos, orar, transmitir a ele, para que ele parte desta vida para outra sossegado, aliviado, porque o inimigo veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas Cristo Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Medite que Jesus Cristo ele ia para o monte orar. Passava a noite orando e clamando, e Deus o revelando a ele as enfermidades. Ou vocês pensam que aquela mulher que foi pega num ato de adultério, Deus não deu a Cristo Jesus na oração, no monte da oração, a sentença que ele já teria perdoado aquela mulher. O pecado estava no homem, mas foi pega a mulher. Então lembra-se, por que você acha a enfermidade? Se você é crente, irmão,
recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém? Põe aos pés do Senhor Jesus Cristo, orando e glorificando o nome dEle, ainda que você foi rejeitado ou rejeitada, ainda que você sofre angústia por necessidade da carne, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque uma palavra sua vai saciar coração abatido e oprimido. E Deus conta com você. Com as tuas mãos poderosas, Deus toca sobre a sua cabeça e o seu corpo, para a sua mente e o seu coração. Olha, nós temos que ser humilde. Ser humilde não é andar com a cabeça baixa. Humilde é abraçar o irmão e a irmã que está do seu lado. Aquele irmão que tem dinheiro, abrace e dê a paz. Mas aquele irmão e aquela irmã que não tem o pão de cada dia, abrace e dê a paz. E se você tiver algo sobrando, acrescente o pão dele no dia da manhã. Meus amados, meus queridos irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo me ama. Jesus Cristo nos ama. Ele quer que nós amemos um ao outro, assim como Ele nos amou. Veja bem. Jesus Cristo sabe dos meus pecados, das minhas fraquezas. No entanto, Ele não esparrama para ninguém falando que eu estou em pecado. Ele fala comigo: meu filho, volta. Volta por esse caminho está andando triste. Será que eu amo o irmão ou a irmã desse jeito? Ainda que o irmão ou a irmã tenha cometido um pecado, eu vou voltar, abraçar, dizer: meu irmão, volta para o caminho de Cristo. Arrepende-te, porque Jesus Cristo te ama. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar as bênçãos que você pede. Volte para Ele, porque Jesus Cristo conhece o seu coração. Conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. Meu irmão, volte para Cristo. Fala com Ele, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Será que eu amo o irmão ou a irmã de tal maneira que eu vou abraçá-lo e dizer: eu sei dos seus problemas? Isso foi a fraqueza e a necessidade da carne. Mas Deus te ama e Ele manda dizer: levanta-te e anda. Ele ordena que eu ore por você, abrace a você, como Ele me abraçou, como Ele disse para mim: filho, volta para este caminho. Também de muitos saía demônios. Veja bem, tinha muitas pessoas. Jesus Cristo estava pregando o Evangelho para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então é misto que isso aconteça, porque o povo estava sem sacerdote, sem o poder de Deus, e o inimigo está em derredor. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo está cheia do poder de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus, ele paira no altar até a porta da igreja? Ou será que Satanás, ele anda nos corredores da igreja, sobe no altar e desce do altar? Isso é uma pergunta, meus irmãos. Não é uma acusação, porque eu também sou pastor. Eu tenho preocupação. Como está a minha vida? Como está a vida do irmão ou da irmã que está tomando ceia, está louvando, está pregando, está tirando oferta, está exortando? Será que o Espírito Santo está na vida dele? O espírito da avareza, da mentira, da miséria, o espírito da morte, o espírito da persuasão? Se Jesus Cristo estivesse aí, também muito saía demônio.
gritando, dizendo, porque quando eles veem Jesus Cristo, eles conhecem. Quando um homem de Deus tem a presença do Espírito Santo, os demônios conhecem. E quando um homem de Deus, uma igreja, não tem a presença do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo para repreender, os demônios também conhecem. Eles começam a entrar dentro da igreja, colocar a tribulação, crente tirando a vida, crente desejando a morte, crente caindo demoniado e ficar o dia todo ali, se for o caso, o povo fazendo acordo com Satanás. Mas quando o demônio vê Cristo Jesus na vida do homem e da mulher, ele sai gritando e vai embora. Dizendo, tu és o Filho de Deus. Satanás conhece a Deus, conhece o Filho de Deus, conhece a mulher de Deus, conhece o homem de Deus. Está entendendo? Deus conhece e faz conhecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Meu irmão, meu amigo pastor, minha irmã missionária, minha irmã pastora, esses pastores que fizeram isso aí, pastoras, eu não posso, quem sou eu para dizer que você não é pastora? Mas busca o Senhor na oração, no jejum. Pastores, não marque oração na igreja para chegar a orar 5 minutos e ser cantação, exortação e tirar dinheiro. Você quer o poder de Deus? Quer ter Jesus Cristo na vida? Eu vou ensinar os senhores pastores presidentes, pastores teólogos. Olha, se quer um diálogo, quer uma pista, como você vai entrar e conhecer a Jesus? Por exemplo, tem que despir-se de autoridade, se humilhar aos pés de Jesus, na oração, no jejum, na súplica, reconhecendo que você é pecador, que nós somos pó e cinza, mas que Jesus Cristo é o Senhor. Busca Ele na oração 1 hora. E não fica 1 hora hoje e depois é para o ano que vem, não. Todo dia ora, 40 minutos, meia hora, 20 minutos. Ora em todo o tempo. Buscando o Senhor, para que Deus possa te falar com você, te revelar e cobrir com o sangue do Cordeiro, colocar os anjos na sua frente, na sua retaguarda, colocar anjos na porta da igreja, colocar anjos em cada banco, cada cadeira, no altar, que o Espírito Santo seja o dono, seja o centro no seu coração. E quando o Espírito Santo faz morada no coração de um pastor e de uma igreja, essa igreja é dirigida inteiramente por Jesus Cristo. E quem é dirigido por Jesus Cristo está dentro do barco, a tempestade vem e parece que vai se acabar com tudo, mas não tomba o barco, porque Jesus Cristo está no barco. Quando os discípulos clamam a Jesus, é quando a igreja disse, Senhor, os nossos inimigos estão atacando, vai nos matar. Jesus Cristo vai levantar e dizer, afasta-te, demônio. Porque é Jesus quem dirige o culto, é Jesus quem fala, é Jesus quem abençoa, é Jesus quem senta, é Jesus quem manda levantar. Pastores, vamos pedir um pouquinho a inteligência do Espírito Santo para levantarmos pastores. O pastor foi chamado para enfrentar leões, para enfrentar urso e para guardar as ovelhas. O pastor foi chamado para renunciar à sua vida, porque do profeta cuida Deus, e o profeta cuida do povo.
O sacerdote cuida da igreja e Deus cuida do sacerdote. Pastores, o senhor tem advogado. Para quê? O nosso advogado é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo afirmou, tendo o apóstolo Paulo, tendo a voz algo contra o seu irmão, levando até juízos, tribunais, não estão contendendo, não estão pecando? Será que não tem uma pessoa dentro da igreja, um ancião, uma anciã, para vergonha vossa, para que possa, com muito coração humilde, orientar como fazer? Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia. Olha, para que não falasse. Jesus Cristo, ele não quer entrevistar Satanás. Satanás conhece a Jesus Cristo. O espírito imundo saía gritando e confusionando do meio de muitos deles, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo, porém, repreendia para que não falasse. O mundo não tem que saber quem você é, meu irmão. Você é uma luz. Você não deve reunir para dizer: você vem aonde eu congrego, que na minha igreja tem milagres. Não. Você deve apresentar o seguinte: olha, venha Jesus Cristo, ele perdoa os seus pecados, ele cura as enfermidades, ele salva se você quiser viver na eternidade e te leva para onde está com o Pai. Você também esteja ali. E te dá poder para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para levantar os paralíticos. Se alguma coisa você precisa, é orar. E quando orar, não dizia a ele o que você quer ser. Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Me usa para aquilo que melhor o Senhor que entenda. Então, pois sabia ser ele o Cristo. O inimigo sabia que ser ele o Cristo, o Filho de Deus. Minha irmã, você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador das nossas almas. Foi o curador de todas as enfermidades. Olha, se ele curou no Antigo Testamento, e quando ele chegou, ele cumpriu a lei, lá no Antigo Testamento, ele quem curou usando Elias, Eliseu, foi o próprio Jesus Cristo. Era o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo veio como o Espírito Santo de Deus estava com o Pai, ele ia buscar no monte da oração. O senhor está vendo, irmãos, pastores da Assembleia de Deus? Eu vos amo. Eu criei minha família no monte da oração e congregando na Assembleia de Deus. Mas os meus pastores não podiam saber, era escondido. Para orar em favor dos pastores, da igreja, da família, nós tínhamos que ir ao escondido. Eu, a esposa, uns 2 ou 3 irmãos que não ia passar para frente porque os pastores da Assembleia de Deus disciplinavam quando ia para o monte. Hoje os pastores, se tivessem os crentes do passado para ir ao monte, orar, semanas a fundo e jejuando em favor da igreja, a igreja tinha cura divina hoje, tinha santidade, tinha comunhão. Hoje não, tem dinheiro. Eu sei que os irmãos têm dinheiro, têm aviões, é político, mora mais em Brasília, né? No meio daquela confusão toda em Brasília do que dentro da igreja. Mas eu pergunto, onde está o poder, pastores? Onde está o poder do Espírito Santo? Onde está o poder do Espírito Santo na vida da irmã, do irmão, do jovem, da jovem? Tem meninas, 17, 18 anos,
que levantava em profecia e o pastor baixava a cabeça para ouvir. Não é porque aceitava, era o medo de ir para o inferno, porque ensinaram a igreja que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. E eles tinham medo, baixava a cabeça, depois eles passavam a ensinar por em volta, tirando que as pessoas acreditassem naquilo. Ele nunca falava mal direto do Espírito Santo com medo, mas Deus sabia. Amados, Jesus Cristo está querendo aquelas jovens, aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles obreiros. Aonde estão eles? A igreja de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada, é uma igreja que tem a cara de Jesus. Vai encontrar com a irmã enferma, com a prostituta, com a adúltera, com a rejeitada, com o cobrador de imposto, com o rico, com o matador, com o perseguidor. Será que nós, pastores, estamos nesse naipe de Jesus? Amar aquele que bate no seu rosto, aquele que tira a vida. Meu irmão. Minha irmã, você é santarrona, você tem prazer em matar alguém. Eu te amo, eu oro por você, para que você seja cheia do Espírito Santo, se arrependa e Jesus Cristo vai curar esse câncer, essa enfermidade, e você vai ser crente e vai testemunhar que você também era durona. Com todos os seus pecados, seus defeitos, você julgava as pessoas. Eu amo os pastores, amo a igreja, amo os irmãos e as irmãs. Oxalá, se eu pudesse estar todos os dias falando com as minhas irmãs, orando, abraçando, dizendo te amo. Porque, meus irmãos, todo homem devia ter o pensamento de Cristo. Jesus Cristo, ele estava lá, foi convidado para estar na casa de um homem para um almoço. Mas quem foi ali? Foi uma mulher pecadora, segundo os homens. E essa mulher enxugava, lavava os pés de Jesus Cristo com as lágrimas, enxugava com os cabelos e ungia com unguento. Jesus Cristo sempre teve uma mulher aos seus pés, ao seu lado. Meus amados, porque eu quero dizer para vocês agora, eu vou orar, qualquer enfermidade, estou te falando, veja bem, qualquer enfermidade que esteja atacando você e da sua família, se você crer, ao ouvir, você vai dizer amém, eu recebo, e será curado para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que eu dependo do Senhor. E Ele sabe que eu preciso de cura na carne, na alma e no espírito. No emocional. Eu estarei orando. A minha vida está entregue nas mãos dEle. E Ele vai curar aqueles que crêem. Estarei esse ano todo pregando oração, cura divina e humildade de coração. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, a Tua palavra foi pregada, meu Pai. Deus, que os Teus servos, as Tuas servas, as minhas irmãs, os meus irmãos, pastores, jovens, crianças e obreiros, os meus vizinhos e minhas vizinhas, que vão ouvir essa palavra, Pai. Qualquer enfermidade que tenha, que seja câncer, que seja colesterol, seja diabetes, que seja o coração, os rins parando, que seja problema nos nervos, que seja problema, qualquer tipo de enfermidade, na vista, cegueira, paralisia, problema na mente, seja curado agora, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que o sangue seja purificado, Pai, que a diabetes se despeça e que o colesterol também. Pai, o coração seja colocado, o coração novo. Deus, eu creio na Tua palavra, estou entregue nas Tuas mãos. Não sei, Pai querido, qual é o privilégio que eu receberei do Senhor para fazer a obra na terra. Estou entregue nas Tuas mãos, naquela área que o Senhor determinar,
glorificado seja o nome santo do Senhor. Pai amado, cobre com o sangue do Cordeiro a minha casa, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meu neto, meus genros. Cobre, Senhor, as lojas das minhas filhas. Envia fregueses e abençoa grandemente, Pai. Deus abençoa a família da minha família todas, Pai. Minhas irmãs, irmãos e cunhados e cunhadas. Deus querido, te agradeço, Pai. Aonde estiver o enfermo, aonde estiver um canceroso, aonde estiver um cego ou um paralítico que crê, seja curado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Quando você receber uma cura, dê testemunho na sua igreja que Jesus cura. O mundo vai saber que Jesus Cristo é poderoso. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo.